O Rio de Janeiro ocupa uma posição de destaque que não orgulha em nada os cariocas. O município tem a maior taxa de mortes por tuberculose entre todas as capitais do país. Em 2014, foram 6,9 óbitos para cada 100 mil habitantes, mais que o dobro da média nacional. A taxa de incidência da doença no estado também está acima da média brasileira, 82 casos por 100 mil habitantes. Os números são do Ministério da Saúde. As populações mais afetadas são os moradores de favelas, pessoas em situação de rua e a população carcerária. As ações de combate à tuberculose também estão ameaçadas pela crise financeira que o Rio atravessa. Para conversar sobre o tema, eu recebo o deputado Gilberto Palmares, Márcia Helena Conceição, mãe de uma vítima de tuberculose, e Roberto Pereira, do Fórum Estadual de ONGs no Combate à Tuberculose. Obrigada pela presença de todos. Deputado, o senhor fez recentemente uma audiência para tratar do tema, né? Como é que foi? Nós instituímos aqui na Assembleia já há alguns anos, nós estamos caminhando para 10 anos, em que a gente criou uma frente parlamentar, unindo deputados de vários partidos, para se somar à luta de entidades da sociedade civil, como o Fórum, do qual o Roberto faz parte, para o enfrentamento da tuberculose. E a gente se assustou na época quando descobriu essa realidade cruel. O estado do Rio, também, não é só o município, é o pior estado do país em mortes por tuberculose, uma doença que a ciência médica já há muito tempo descobriu elementos para poder erradicá-la. Eu voltei para a Assembleia agora no início do ano, instado pelos companheiros do Fórum, nós retomamos a frente parlamentar e realizamos a primeira audiência pública a respeito. E é curioso que alguns gestores presentes disseram que em alguns aspectos a situação no nosso estado, ao invés de melhorar, tem piorado. Então a gente está se somando aí à mobilização, a audiência já foi importante, porque apareceram várias propostas. Tem 2 hospitais aqui do Rio de Janeiro que são as referências, o Hospital Santa Maria e Ari Parreira, que na audiência houve denúncias que os laboratórios desses hospitais, para o enfrentamento da tuberculose é fundamental o trabalho deles, estavam se afastando porque não recebiam pagamento do Estado. Nós recebemos já lá na ocasião a Márcia, que deu um depoimento que comoveu a todo mundo, o filho dela, preso aqui numa das unidades de Bangu 1, doente há muito tempo, em situação grave de tuberculose, e apesar da insistência dela, ele não recebeu o tratamento nem de longe que devia ser tratado. Culminou com uma curiosidade. Ele acabou sendo solto e menos de um mês depois morreu. Ele foi solto para morrer. Quando ela levou ele para o hospital, já saindo da prisão, os médicos falaram que um dos pulmões dele já estava definitivamente comprometido e o outro também. Nós, inclusive, tiramos que vamos tentar visitar o sistema prisional, já que essa foi uma das demandas da audiência. Exatamente. Enfim, a gente está retomando a luta ao lado do Fórum, ao lado das pessoas, para o enfrentamento da tuberculose, que é um drama. Na audiência foi dito, eu não sei se o Roberto confirma o dado, que no último ano morreram mais de 800 pessoas por tuberculose. No estado do Rio. Eu costumo dizer que aqui, todo ano, morre mais gente por tuberculose do que somando as mortes de dengue, chikungunya e essas outras doenças aí que... E não tem tanta publicidade. Exatamente. Márcia, imagino que seu depoimento deva te deixar muito emocionada, é triste, mas eu vou te pedir para contar mais uma vez para as pessoas poderem ouvir. Meu filho já estava preso lá em Bangu e ele estava no Vicente Piragibe. Em março, ele ficou doente, março do ano passado. Março de 2016. 2016. E todas as visitas... Ele já estava lá há muito tempo? Ele já estava, já. Ele já ia fazer 8 anos, no caso, né? Aí eu comecei a sentir que ele estava doente. E ele falava para mim, mãe, eu sinto muita dor nas costas. E toda visita que eu ia, ele estava pior. Aí quando foi... O que você observava? Muito magro. Magro. Sabe? Primeiro ele pegou uma coceira que ele ficou em carne viva, o corpo todo em carne viva. Quando foi em junho, mais ou menos, ele começou a piorar. E ele vinha, os colegas que traziam ele, porque ele estava muito fraco. Aí, quando foi um dia, ele falou para mim, mãe, eu estou botando sangue pela boca. Aí eu comecei a andar. Eu fui na corregedoria, onde eu fui muito maltratada lá.
na corregedoria, porque ninguém me ouviu. A VEP, você tem que agendar, e a agenda é muito difícil, porque eles marcam de 5 a 6 meses. Mas eu vinha sem marcar e pedi me atender. E eu falava, meu filho está morrendo lá dentro. E ele teve algum atendimento para tuberculose dentro da prisão? Não, aí eu comecei a falar. Aí quando eu consegui falar com a assistência social, ela falou que ele tinha que ficar esperando. Uma fila de espera, que não era só ele, era um monte. Eu falei assim, não, mas ele está morrendo. Mas já tinha detectado a tuberculose nessa época? Não. Aí quando foi um dia, ele disse que ele passou tão mal lá, botando tanto sangue, que os meninos começaram a gritar. Tiraram ele de dentro da cela, deixaram ele a noite todinha no sereno, algemado, bateram nele. O cachorro lambeu o rosto dele durante a noite todinha e levaram no outro dia de manhã para a UPA, de lá de dentro mesmo. Só que a UPA de lá de dentro é horrível. A UPA de lá de dentro, nem um porco fica ali. Quando eu cheguei lá, meu filho estava 3 dias sem tomar um banho, muito sangue na roupa, já seco, entendeu? Meu filho estava pior do que o mendigo. Aí eu perguntei, meu filho, e estão te dando o quê? Mãe, só soro. E o sangue não para. Ele falava comigo e o sangue saía. E sem diagnóstico ainda? Sem nenhum. Só que eu sabia que era tuberculose pelo quadro. Ele ficou mais ou menos uns 5 dias, voltou para a cela. Pior, que quando ele passou a vir na visita de cadeira de roda, ou então dentro de um caixote. Meu filho vinha dentro de um caixote de feira. Eles empurrando. E eu falava que meu filho estava morrendo, mas ninguém me ouvia. Não podia fazer nada. Aí eu fui na corregedoria, eu quase fui presa lá, porque eu falei um monte de coisa lá, falei que os políticos fazem e não dá nada para eles. E por que meu filho estava lá? Porque eu sou pobre, não tenho dinheiro para comprar nada, para pagar eles. Quando chegou na VEP, eu falei, olha, eu não aguento mais, meu filho vai sair de lá morto. E meu filho, muito ruim. Ele vinha para visita, ele não ficava mais, ele ficava deitado. E o sangue escorrendo, ele nem botava, nem fazia força, sem sair de nada. Ele, mãe, eu tô ruim, mãe. Eu não tô bem, mãe. Eu vou morrer aqui dentro. E eles não levam, mãe. E cada vez que leva a gente pro hospital, eles batem muito. Eles batem dentro do carro do SOI. E meu filho, quando entrava, ele disse que várias vezes ele vomitou ali dentro, em cima dos outros. Quando ele saía da prisão para... Que bota dentro daquele carro preto. Para ir no hospital. Parece que tem, tipo assim, só pode botar 5, mas eles botam 20. Aí ele disse que botou um em cima do outro, ele disse que vomitava ali dentro, um em cima do outro. Aí ele pedia, mãe, não pede mais não, mãe. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer aqui dentro, mas não pede mais, porque a gente apanha quando eles levam, porque eles não gostam de levar. Quando foi no dia 15 de dezembro, ele tinha visita. Aí eu cheguei lá na visita, eles falaram, o filho da senhora está em liberdade. Aí eu falei assim, então eu vou esperar aqui. Não, senhora, a senhora não pode esperar aqui. A senhora tem que esperar lá fora. Aí tudo que eu tinha levado para ele, dei para as mães, levar para os filhos dela e fui lá para fora. Isso era 8 e pouca da manhã. Entregaram meu filho 6 horas da tarde. Meu filho foi a pé, do Piragibe até lá fora, botando sangue, com 2 garotos levando ele. Aí eu peguei meu celular para filmar. Eles não deixaram, eles até me ameaçaram. Saí de lá, fui direto para o hospital com meu filho. Quando eu cheguei, vim, que eu moro em Niterói. Qual hospital a senhora foi? Na Clínica Icaraí, em Niterói, na Marquês de Paraná. Muito bom. Fui pelo plano, inclusive eu falei lá na VEP, meu filho tem plano de saúde. Deixa eu levar ele, né? Porque cuidava dele pelo plano, não deixaram. Aí eu levei. Na hora que eu cheguei, os médicos, o pessoal pensou que ele tinha sido baleado, de tanto sangue. Mas assim mesmo, foi muito bom o hospital. Uma equipe médica maravilhosa. Aí me perguntou, minha senhora, entubaram ele. Aí veio um médico e me perguntou, minha senhora, o que seu filho tem? Aí eu falei, tive que contar a verdade para ele. Ele falou, minha senhora, o Estado matou o filho da senhora. Porque está aqui a tomografia, ele não tem mais um pulmão e está com a metade do outro pulmão. E eu tenho tudo isso aí provando, os exames dele todo, muita tomografia, raio-x, tudo. Meu filho ficou internado. Quanto tempo? Aí ele ficou internado, quando foi no dia 23, ele faleceu. Só que o médico falou assim, eu vou deixar ele para cá, eu vou dar alta a ele,
para ele não pegar uma infecção aqui dentro. Vou tratar dele lá fora. Mas ele foi muito franco comigo. Ele falou, minha senhora, só Deus, porque não tem mais nada o que fazer por ele. Quando chegamos em casa, 2 dias depois, ele falou para mim assim, mãe, a gente estava sentado na sala, ele falou assim, mãe, eu estou passando mal. Quando eu olhei para ele, ele botou um pedaço desse tamanho assim na minha sala. O filho morreu no meu braço ali. Eu não pude fazer nada. E uma curiosidade, dá até a impressão de que soltaram ele porque viram que ia morrer. Ele estava condenado a 14 anos, estava no 8º ano de prisão, e repentinamente deram liberdade condicional a ele. E esse quadro no Rio de Janeiro, o Roberto sabe disso, de pessoas que às vezes precisam ser internadas e não serem internadas, ele acontece de forma dramática na prisão e fora. Nós pegamos alguns anos atrás, curiosamente também UPA, mas nesse caso os profissionais da UPA fizeram tudo que podiam fazer. Um morador do Complexo Alemão, que ficou 3 dias internado na UPA da Penha com tuberculose, os médicos da UPA desesperados, porque o caso dele era de internação, e nós acompanhamos o caso, ele não foi internado. Ele voltou para a comunidade porque não conseguiram vaga para interná-lo. A outra denúncia que a gente tem visto aqui na Alerj é que enquanto as pessoas no sistema prisional, o número de presos no Rio tem crescido, quase dobrou nos últimos anos, o número de profissionais da área de saúde dentro do sistema prisional só reduziu a menos da metade. E aí gera situação desse tipo. O Estado do Rio de Janeiro acaba sendo responsável direto pela morte de figuras como foi o caso do Jonas da Conceição de Souza, não é isso? O Jonathan, essa história tão triste que a dona Márcia acabou de contar pra gente, não é né? nada mentira. E a gente ainda imagina, Roberto, que o Jonathan, nessa situação que ele estava, preso na cela com vários outros, quantas outras pessoas provavelmente foram infectadas também? Foi. Essa questão do local, né, fechado é muito séria para a vítima de tuberculose. Acho importante primeiro registrar que, além de fazer parte do Fórum de ONGs na luta contra a tuberculose, eu represento o Conselho de Psicologia no Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário, exatamente por essa militância na questão da tuberculose. Tuberculose é uma doença milenar, existe desde a época dos faraós. A descoberta da causa da tuberculose foi feita por Robert Koch no final do século XIX. A cura da doença foi descoberta em 1952 e ainda hoje a tuberculose é um problema grave no mundo todo. Ela faz parte daquilo que a gente chama de doenças negligenciadas ou doenças da pobreza. Como ela afeta, ela tem um impacto maior em segmentos mais vulneráveis da população, mais escondidos da população, para a vista das autoridades, ela foi sendo negligenciada até na formação do profissional de saúde. Quem é pneumologista estuda tuberculose, quem não é pneumologista tem uma fala muito rápida e quando vai mais tarde trabalhar lá na ponta, não sabe nem que existe tuberculose. Nós sempre citamos que quando a frente foi instalada, muitos deputados médicos ficavam surpresos porque de onde vocês tiraram essa história de tuberculose? Isso não existe mais. A tuberculose ela começa a chamar atenção no mundo por conta da co-infecção tuberculose e AIDS. Então, ela faz parte das metas do milênio por conta das pessoas HIV positivas. Se estiverem infectadas com bacilo, elas têm uma possibilidade muito grande de vir a óbito por conta da tuberculose. É a principal causa de morte, inclusive, de pessoas soropositivas. Isso chamou atenção no mundo. O Brasil, há uns anos atrás, aderiu a esse processo através de um grande projeto, que era o Projeto Fundo Global Tuberculose Brasil. Mas, lamentavelmente, muitas das ações que se começaram a fazer, inclusive dentro do sistema penitenciário, num piscar de olhos elas vão sumindo, vão se desfazendo e deixa de ser prioridade. Então, a tuberculose ela tem a possibilidade de infectar mais pessoas em ambientes fechados, por isso que as pessoas, moradores de rua, que dá muita gente junta, população de comunidades pobres, principalmente essas verticais, tipo Rocinha, que tem muita gente morando numa casa que tem pouca ventilação, luz solar. Só isso, só essa mudança dessa estrutura já diminuiria bastante as possibilidades de transmissão. E a questão da dificuldade de saber que está doente, tem todo um estigma em cima da doença, e quando a pessoa descobre que ela desconfia que vai procurar o atendimento médico, tem tanta dificuldade que até ela começar a fazer o tratamento, é um tratamento que para muitas pessoas causa náuseas, causa enjoo, tem a dificuldade do acesso. A gente está falando da tuberculose simples que se cura hoje em 6 meses, mas o estado do Rio de Janeiro tem a maior incidência de multidrogas resistentes, então um tratamento que além de ser
desagradável, ele pode ser postergado por 2 anos no mínimo. Então, tudo isso cria dificuldades que fazem com que a pessoa acabe abandonando. No caso dos presídios, onde tem esse grande impacto, é evidente isso não só para os presos, mas para os próprios profissionais que estão ali dentro, circulando naquele ambiente fechado. Alguns presídios do Rio, você não tem nem luz solar batendo. Tem presídios, por exemplo, da Água Santa, eu não conheço, mas já me falaram, que você tem andares abaixo da terra, que o sol não bate lá embaixo. Quem está lá embaixo é mofo o tempo todo, são aquelas pessoas fechadas, sem arejamento, e aquilo ali é uma fábrica de mortes, fábrica para várias doenças, no caso da tuberculose também. Quer dizer, infecta os profissionais que trabalham também, ali e as famílias, que você traz a tuberculose, inclusive, para fora. Deputado, a gente vai continuar conversando, né, principalmente falando sobre o tratamento da tuberculose no segundo bloco. A gente volta já já, é só um minutinho.